Olá, seja muito bem-vindo, que a graça, que a paz, que a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faça diferença no seu coração. Nessa noite nós estamos reunidos neste momento em nome do Senhor Jesus para adorarmos ao Senhor, juntamente com o povo de Deus, com a Igreja Batista Prudentina, e você é convidado para participar deste momento conosco. Eu quero desde já pedir para que você curta essa transmissão. Se você tem motivos de oração, seja pedido ou agradecimento, compartilhe conosco, nós vamos clamar a presença do Senhor, esse Deus que conhece o nosso coração e mais que isso, um Deus que se importa conosco, um Deus que deseja se relacionar comigo e com você, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus, confiando que Ele sempre está presente. Nós vamos orar neste momento e nós vamos juntos clamar a presença do Senhor. Pai amado, eu oro neste momento por cada pessoa, Deus, que está conectada neste culto, participando deste culto, cada família representada, que o Teu Espírito Santo os visite de uma maneira muito, mas muito especial e nós possamos sentir a Tua presença, que a Tua palavra nos desafie, fale ao nosso coração e que esse seja um tempo de manifestação do Senhor através das canções, falando ao nosso coração, através da palavra que será ministrada, Paizinho. Por isso nós oramos, porque cremos no Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
de Deus presente quando entra no coração de uma pessoa, Ele é capaz de transformar radicalmente. E nós vamos adorar ao Senhor dizendo: eu nasci de novo. Deus, Ele nos aceita como somos, mas não permite que continuemos como estamos, porque o Espírito Santo de Deus traz mudança no nosso coração. nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma das coisas que alegra o nosso coração é poder cantar louvores ao nosso Deus. Se o nosso coração está oprimido, a gente tem que aprender a cantar louvores. E Deus, com a sua graça e misericórdia, Ele vai envolver o nosso coração. Você já compartilhou aí os seus motivos de oração? Você está clamando por alguém que está passando por luta na área da saúde?
Você está clamando por alguém que está passando por luta nos relacionamentos, seja conjugal, seja familiar. Você tem apresentado motivos aí de pessoas que você conhece, que fazem parte do seu relacionamento. O Senhor, o nosso Deus, Ele conhece cada um dos motivos. Você está clamando pelos seus vizinhos, por colegas de departamento, que a graça do Senhor Jesus alcance cada uma dessas pessoas e que esses motivos apresentados, nós vamos lembrar de orar pelo irmão Carlos e Nalva, que estão lá em Manaus, que foram para a formatura, para o concílio do David. Como foi gostoso ver ontem ali, o David sendo ali ordenado ao ministério pastoral. A Tauana também merece ali, os nossos parabéns, que essa família seja protegida, que o Marco e Jane, que foram lá como representantes da Igreja Batista Prudentina, também possam ali aproveitar esse restante de viagem e eles possam voltar com o coração alegres, porque o Senhor esteve presente. Então agora o nosso missionário David, agora ele é o nosso pastor David, junto com a Tauana ali em Manaus, para continuar servindo ao Senhor. Parabéns aí a vocês, nós vamos continuar orando pela vida de vocês de uma forma muito, mas muito especial. A irmã Neide está pedindo oração, a Nanete fez cirurgia ontem, graças a Deus a cirurgia correu tudo bem, que ela possa se recuperar, se livrar daquela doença que tem incomodado tanto ela. Nós vamos continuar orando pela Nanete, pela família. Pastor Wellington lá em Curitiba está tentando fazer uma visita e nós queremos que Deus continuará a conduzir a vida da Nanete. A Raquel está pedindo oração pela esposa do pastor Jorge, a nossa irmã Rai. Ela não está bem de saúde, está passando ali com um processo ali de infecção urinária. Que Deus possa restaurar a saúde dela de uma forma muito especial, que o Senhor Jesus possa se manifestar com graça. Nós vamos continuar orando, a cirurgia do irmão Nildo, já pré-marcada ali para segunda-feira, que Deus conduza toda aquela equipe médica que Ele preparou para acompanhar o procedimento cirúrgico. Irmão Nildo, nós estamos juntos. Irmã Ana, estamos juntos, nós cremos que o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós imaginamos e nós vamos continuar orando. Não deixe de orar, nós teremos ali o nosso jantar romântico do nosso encontro de casais no próximo sábado. Se você ainda não fez a sua inscrição, dá tempo de fazer, que você possa fazer a sua inscrição e ter um tempo especial juntamente com a tua esposa, participando de um momento onde Deus vai falar ao nosso coração e, claro, nós vamos também partilhar de uma boa refeição maravilhosa que Deus tem proporcionado a nós. Vamos continuar orando por cada um dos casais que estarão aqui e se você tem algum tipo de dificuldade para participar, fale com a gente aqui que nós vamos viabilizar essa possibilidade de você estar junto conosco, tá bom? Nós vamos estar orando neste momento e eu queria que você acompanhasse essa oração. Pai amado, obrigado, porque nós temos o privilégio de apresentar cada motivo de gratidão que citamos, cada um dos motivos de petição que os irmãos também têm apresentado aqui no nosso chat. Paizinho, nós confiamos no Senhor e clamamos para que o Senhor age de uma maneira muito especial, Deus, fazendo com que a Tua vontade prevaleça, Deus. Visite a irmã Rai lá, Deus, que está passando por aquela dificuldade, restaure plenamente a saúde da Nanete, Deus. Eu quero lembrar neste momento da Natália, Deus, visita a Natália, Deus, restaure, Deus, as células do corpo dela, que ela possa, Deus, estar plenamente recuperada, Deus. Nós agradecemos ao Senhor por tanta coisa linda que o Senhor tem feito na vida do David, da Tauana. Obrigado por aquele tempo tão especial de manifestação da graça do Senhor. Continue cuidando do Carlos, da Nalva, que eles tenham um tempo de qualidade ali, traga em segurança eles, o Marco, a Jane, Pai, e nós como igreja do Senhor nos unimos em oração para que o Senhor faça, Deus, algo de tremendo, ó Deus, naquele lugar ali em Manaus, através, ó Deus, agora do pastor David, Deus, e da Tauana. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos como igreja de participar de um tempo deste, um tempo tão especial. Eu oro por cada casal que estará participando do encontro de casais, Deus, que eles tenham um momento muito, mas muito especial com o Senhor e o Senhor se manifeste de uma forma linda na vida deles. Vamos continuar, Deus, clamando pela vida da Antonella, Deus,
pelo Luiz e Fabiana, que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira especial. Lembramos do Liam também, Deus, o filho da Maria, que também está hoje, foi para o hospital com problema ali no ouvido, que o Senhor possa restaurá-los de uma forma muito especial. Lembramos do irmão Valdir, que está lá no interior de São Paulo, né? Está lá em registro, que o Senhor possa conduzir essa adaptação dele ali e nós possamos, ó Deus, nos alegrar juntamente com o Senhor pela forma como o Senhor conduzirá esse processo de mudança deles. Paizinho, obrigado a Deus por esse tempo. Confiamos no Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a tua mão e cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia proverá. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, dando continuidade na nossa série de mensagens a respeito de princípios sobre a vida de oração. Desde já eu quero deixar o desafio para você. Se você não acompanhou as últimas 2 mensagens, aqui no nosso canal, nós temos uma playlist lá chamada Princípios sobre a Vida de Oração, e eu queria que você depois acessasse, acompanhasse ali a parte 1, a parte 2, e damos continuidade hoje aqui na parte 3. E nós já vimos que um dos princípios, alguns dos princípios sobre a vida de oração, é que nós temos que aprender a orar em momentos em que nós estamos passando por sofrimento. Nos momentos em que nós não estamos bem, estamos passando por lutas, nós aprendemos também que temos que aprender a orar por pessoas e por nós mesmos que estão passando por enfermidade, na hora da enfermidade. Nós vimos também que um dos privilégios que Deus nos dá é de orar com mais pessoas e nós orarmos com líderes espirituais que fazem parte da nossa igreja, da nossa vida. E nós também aprendemos que temos que aprender a orar com fé, com a certeza de que Deus, o Senhor, Ele é o Deus que responde orações. Nós vimos também que temos que aprender a orar confessando os nossos pecados a Deus, confessando os nossos pecados uns aos outros, para que Deus traga cura ao nosso coração. E nós vamos aprender a nos relacionar de uma forma em que a nossa vida vai ser abençoada e nós seremos também aqueles que propagaremos bênçãos sobre a vida de pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos baseando essa palavra na Epístola de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 13, aquele texto em que fala a respeito de recomendações da palavra de Deus, que vai dizer assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore, alguém que se sente feliz, que ele cante louvores,
Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que eles orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso, que a quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Quando nós olhamos um pouquinho para o versículo 16, nós vamos ver uma recomendação muito clara de Tiago para o nosso coração, para o nosso jeito de viver a vida, para que isso faça parte da nossa maneira de viver. Por isso que essas epístolas são pastorais, para que nos ensine a viver de forma prática aquilo que Deus, o Senhor, Ele deseja para a nossa vida. Ore pelos outros pedindo cura para todos. A dinâmica da oração, ela envolve sim nós clamarmos ao nosso Deus, mas nós também orarmos pelos outros, por aqueles que estão ao nosso redor. Versículo 16 vai dizer: ore uns pelos outros para serem curados. E ele diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você ora dessa forma? Você ora com essa convicção, com essa autoridade, entendendo que a sua oração pode mover o sobrenatural de Deus na vida de uma pessoa, seja através de uma cura física, de uma cura emocional, de uma cura espiritual, de um momento de angústia onde Deus vai se manifestar com poder e graça na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Um dos maiores privilégios que temos de podermos fazer parte da família do Senhor é nós termos ao nosso lado pessoas que amamos e nós podermos orar uns pelos outros, clamar a Deus para que o Senhor abençoe de uma maneira muito especial. É a oportunidade que temos de nos colocar no lugar daquela pessoa e nós vamos clamar, suplicar graça e misericórdia do Senhor sobre a vida de pessoas que estão ao nosso redor, talvez dentro da nossa casa, que são amigos que estimamos muito. E isso precisa levar o nosso coração a aprender a viver um estilo de vida de um intercessor, onde nós aprendemos a interceder pela pessoa que está ao nosso lado, por pessoas que fazem parte da nossa vida e, de repente, a intercessão começa a fazer parte do nosso DNA, do nosso jeito de viver a vida. Você já teve a experiência de ver Deus derramando cura no coração de uma pessoa? Ver Deus agindo de uma forma a transformar completamente o coração e a direção da vida de uma pessoa? Eu me lembro de uma experiência que eu tive tão marcante, e ao contar essa história para os irmãos, parece que essa história aconteceu ainda hoje. Mas eu me lembro de uma senhora que ela ficou profundamente deprimida em um determinado momento da vida dela. Ela era uma pessoa que, no momento em que ela passou por uma luta, a vida dela mudou completamente. As atitudes dela modificaram, o jeito dela viver. Ela era uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente, e ela passou a ser uma pessoa triste e infeliz. Eu me lembro que muitas vezes ela dizia que parecia que algo havia sido tirado do coração dela. E ela começa a se afastar do seu relacionamento diário com Deus por causa das batalhas que estavam enfrentando. Ela começou a se afastar do seu relacionamento diário com o Senhor
E ela chegou a pensar que viver já não valia mais a pena. E de alguma forma a esperança foi roubada do coração dela. E de repente pessoas que a conheciam começam a tomar uma atitude de bênção para aquele momento de batalha que aquela irmã, elas estavam vivendo. E aquelas amigas começaram um movimento de oração, um tempo de busca intensa da vontade do Senhor para a vida daquela pessoa, para que o Senhor se revelasse, se demonstrasse, se revelasse a ela de uma forma muito especial, para que ela pudesse enxergar Deus no momento em que ela passava por aquela luta emocional dentro do coração dela. E eu me lembro que um dia eu fui até a casa dela fazer uma visita e foi muito triste vê-la naquela situação. Eu abri a palavra de Deus, nós lemos juntos a palavra do Senhor, nós oramos juntos, nós clamamos para que o Senhor revelasse à mente, ao coração dela, se algo pudesse ser feito por nós, para que nós pudéssemos agir de uma maneira muito especial. E naquele dia, naquele momento, naquela tarde, Deus trouxe à mente dela, daquela senhora, uma dor oculta que ela carregava há muitos anos. O marido dela havia abandonado há muitos anos atrás e por isso ela nutria dentro do coração dela uma mágoa gigantesca. E isso, no decorrer dos anos, fez com que ela acabasse adoecendo por não conseguir experimentar perdão e nem mesmo liberar perdão. E eu me lembro que naquela tarde algo diferente aconteceu, um milagre aconteceu naquela tarde. Quando ela começou a falar e a chorar e a colocar para fora todo aquele sentimento destrutivo que ela estava sentindo, a presença do Espírito Santo de Deus começou a envolvê-la de uma maneira tão linda e o coração dela começou a perceber que Deus desejava tirá-la daquele momento em que ela estava vivendo. O semblante dela começou a mudar e ela começou ali a orar. E as irmãs que estavam junto começou a clamar. Começou ali um movimento de orar uns pelos outros, confissões de amarguras alojadas no mais íntimo da alma, e naquela tarde aconteceu a cura e um coração amargurado, triste, que foi destruído pela ira, que foi arrasado pelo pecado e que foi avassalado pela dor. E ao final daquele tempo de ministração, ela havia sido liberta da dor que estava sendo causada dentro do coração dela. E eu me lembro que tempos depois, um dia ela chegou para mim e ela disse assim: pastor, naquele momento que eu estava vivendo, eu entendi um pouquinho do que é viver um inferno na minha vida, mas mais do que isso, eu fui capaz de enxergar novamente um Deus que me amava, um Deus que foi capaz de me ajudar a perdoar e eu poder viver aquilo que Ele desejava que eu vivesse. E ela disse: olha, o meu coração voltou a sentir alegria. Sabe qual que é a aplicação disso para a nossa vida? Você precisa de cura e de restauração em alguma área da sua vida? Existem sentimentos destrutivos no seu coração que têm feito com que você não sinta a alegria da presença de Deus no seu coração? Talvez você seja uma pessoa que esteja adoecendo por causa do pecado. O Salmo 32, versículo 3, ele vai dizer que enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Foi mais ou menos isso que aconteceu no coração daquela irmã.
E o vazio, a sequidão começou a tomar conta. E às vezes, quando nós nutrimos sentimentos destrutivos dentro do nosso jeito de viver a vida, nós podemos estar caminhando num tempo de solo árido. Por isso que numa mensagem como essa, nós fomos desafiados a pensar a respeito de sentimentos que estão sendo nutridos dentro da nossa vida, de quais áreas nós temos que apresentar diante de Deus, se existem pecados ou se existem fardos que precisam ser apresentados diante do trono do Senhor. Agora, talvez você conheça pessoas que estão perto de você, que fazem parte da sua vida, que vivem aprisionadas por culpa, por sentimentos destrutivos. E Deus, num momento como esse, deseja levantar você como um intercessor que vai clamar e que vai ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa, para que ela possa entender que existe esperança quando cremos e depositamos toda a nossa confiança no nosso Senhor. E aí nós, eu e você, como discípulos do Senhor, nós estamos nos colocando na brecha para clamar por um agir libertador de Deus na vida das pessoas que estão ao nosso redor através da nossa vida. Nós temos que clamar para que milagres de libertação aconteçam na vida de pessoas. Agora, para que milagres aconteçam, você precisa conhecer o Senhor, que é poderoso e o único que é capaz de trazer o verdadeiro milagre ao coração de uma pessoa. E quando nós oramos uns pelos outros, nós temos a oportunidade de clamar para que a vontade de Deus se manifeste na nossa vida e através da nossa vida. Um outro princípio que nós vamos aprender ao olhar para esse texto é que nós temos que aprender a orar confiando na justiça recebida de Deus. O mesmo versículo 16 vai dizer: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração que você faz é a oração de um justo. É a oração que você confia que Deus está presente. É a oração de um Deus que você o conhece sabendo que Ele abomina a injustiça, mas Ele é um Deus que faz com que o nosso coração se torne um coração justo aos olhos do Pai, e esse coração justo se apresenta em oração diante do Deus Todo-Poderoso. Eu fui procurar ali no original qual era o significado da palavra justo, naquele trecho em que ele diz: olha, a oração de um justo é poderosa e eficaz. E a palavra justo ali é uma palavra grega chamada dikaios, que significa justo, aquele que observa as leis divinas. Num sentido mais amplo, seria uma pessoa reta, uma pessoa virtuosa que guarda os mandamentos de Deus. Uma pessoa que ela é inocente, irrepreensível e sem culpa, cujo modo de pensar e de agir vai inteiramente conforme a vontade de Deus, parecido com o seu Mestre Jesus Cristo. Por isso que o nosso coração, o coração de um discípulo que conhece o seu Mestre Jesus, ele precisa ser levado a se tornar um coração justo, a qual o nosso modo de viver a vida vá em conformidade com aquilo que Deus deseja. E aplicando todo esse significado de justo, nós vemos ali que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de uma pessoa reta diante de Deus é poderosa e eficaz. Sabe de uma coisa? Só é possível o nosso coração ser um coração justo diante de Deus quando nós conhecemos o Senhor de uma forma muito próxima. Nós conhecemos o Senhor e nós vamos desenvolver em nós uma capacidade
capacidade de acreditar e crer que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E aí sim, nós vamos aprender a orar com a convicção de que nós temos que confiar numa ação do Deus Todo-Poderoso, de um Deus que também é justo. E o nosso jeito de viver a vida vai ser impactado por causa do nosso relacionamento com Deus. Porque existe um relacionamento de busca do Senhor. Pois quando nós conhecemos a Deus e escolhemos e buscamos fazer a vontade do Senhor, nós vamos ter a liberdade de chegarmos diante do trono da graça, da presença do Deus Todo-Poderoso e apresentar os nossos motivos, crendo sim que Ele vai agir. Sabe por quê? Porque nós o conhecemos e sabemos que Ele é poderoso para realizar milagres. Sabe um jeito que eu gosto de ilustrar a intimidade que nós temos com o Senhor? Você conhece alguém que você tem liberdade para pedir qualquer coisa? Você conhece alguém que você pode chegar em qualquer momento, qualquer hora, e essa pessoa você tem certeza que ela vai estar te ouvindo, sem constrangimento. Eu tenho uma lista de pessoas que eu tenho liberdade para isso. Eu tenho grandes amigos que Deus trouxe para perto de mim que me dão esse privilégio. Sabe por quê? Eu sei que eles não irão me julgar ou desconfiar da minha intenção ou da minha sinceridade. Não importa qual seja o motivo, eles sempre estão atentos e dispostos a fazer parte de um mover de Deus na minha vida. Eu vou citar alguns nomes de pessoas que Deus trouxe para perto de mim: Jefferson, Crisley, Thomas, Cláudio, Lucas, amados demais do Senhor, que ao decorrer da história Ele trouxe para perto de mim. Eles me conhecem e sabem da sinceridade do meu coração e eu também os conheço. E sabe de uma coisa? Eu tenho plena liberdade de passar a mão no telefone e pedir qualquer coisa para eles. Aplicando isso no nosso relacionamento com Deus, quando nós conhecemos o Senhor, nós também temos a liberdade de nos apresentar e falar com Deus sobre aquilo que desejamos. Sabe por quê? Porque Deus também nos conhece. Ele sabe das nossas intenções e dos momentos em que nós desejamos fazer aquilo que é correto. Deus conhece você e Ele está aberto 24 horas para ouvir aquilo que você tem a dizer para Ele, porque Ele te conhece, sem manipulações, sem mentiras, sem orgulho, humildemente sendo quem Deus deseja que você seja. E isso vai fazer com que o seu coração de justo tenha liberdade para entrar na sala do trono do Deus Todo-Poderoso para falar com o Senhor. E você não vai ser justo por meritocracia própria, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quais são as intenções do seu coração quando você apresenta algo para Deus? Você deseja fazer aquilo que o Senhor quer para a sua história? Deus o conhece e sabe da sinceridade? Ou será que até mesmo para orar a Deus você fica constrangido? Talvez o desafio de uma mensagem como essa vai ser levar você a conhecer o Deus que te salvou, aquele Deus que quer fazer a diferença na sua vida, para que você tenha liberdade de chegar diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Eu quero encerrar essa mensagem com uma história. Você lembra do texto de Gênesis, no capítulo 18, onde o Senhor se revela a Abraão, dizendo que acabaria, exterminaria a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, por causa do pecado daquela cidade. E o texto, a partir do versículo 23 do capítulo 18, começa a mostrar uma conversa entre o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e Abraão. E Abraão começa a falar a Deus: Senhor, se tiver ali 50 justos naquela cidade,
ainda assim destruirá, não irá poupar? E o Senhor começa a dizer, não, se tiver 50 eu vou. E ele continua a desenvolver uma conversa com o Senhor, e ele estava ali preocupado com alguns que faziam parte da vida dele, que eram justos e que estavam naquela cidade. Até o momento em que ele chega e ele fala assim, Senhor, se tiver 10 pessoas ali naquela cidade, o Senhor as poupará? E o Senhor diz assim, olha, se tiver ainda apenas 10 pessoas com um coração justo, eu as pouparei. Por amor aos 10, não a destruirei. Sabe o que eu vejo nessa história de Abraão? Um justo que buscava com retidão fazer a vontade do Senhor, clamando por alguns que estavam no meio de uma sociedade corrompida e que seria destruída. Que o meu coração e o seu coração nos leve a sermos o justo, que oraremos por pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor com sinceridade, onde o único interesse genuíno seja que a vontade de Deus se manifeste e que a justiça do Senhor seja manifesta. Tem um texto lá em Provérbios 17:15 que vai dizer: há duas coisas que o Senhor Deus detesta, que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Eu não sei quais são os toques do Espírito Santo do Senhor na sua vida, mas eu queria desafiar você a assumir um compromisso de conhecer quem é o seu Deus, de você ter uma intimidade e você saber que Deus, Ele é fiel e justo e Ele jamais praticará injustiça sobre a sua vida, muito pelo contrário, Ele deseja que você experimente toda a justiça e que você se torne uma pessoa justa, que busque a vontade do Senhor, para que você experimente o melhor de Deus na sua vida e na sua história. Só assim você vai orar crendo que esse Deus justo, Ele vai atender o clamor do teu coração, de você conhecê-lo ao ponto de ter a liberdade de apresentar qualquer motivo crendo que Ele tem o melhor para a sua vida. Agora, se você é uma pessoa que está ouvindo ou acompanhando essa mensagem e que você precisa ser curado em alguma área da sua vida, eu queria que você falasse com Deus neste momento e que você entregasse todos os sentimentos destrutivos que têm aprisionado você nas mãos do Senhor, da mesma forma como aquela senhora fez, e ela permitiu que o Espírito Santo de Deus a envolvesse. Que venhamos a aprender a confiar nesse Deus Todo-Poderoso e se torne um intercessor a partir de hoje, para orar uns pelos outros. Escolha pessoas diante de Deus e comece a clamar pela vida dela, e você vai ter o privilégio de ser um intercessor, aquele discípulo que se coloca na brecha, para abençoar homens e mulheres que Deus trarão para perto de você. Que esse princípio da oração faça diferença na sua vida, em nome de Jesus. Vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais
mais bonito, inspirador. É onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Alívio ao sofredor, é ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, no seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Você foi abençoado de alguma maneira? Deus falou ao seu coração
Que esse restante de semana Deus possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa estar de uma maneira única falando ao seu coração e nós venhamos a desenvolver relacionamento significativo com o nosso Deus, conhecendo esse Deus de amor e não tendo dúvida de que Ele agirá na nossa vida, na nossa história, na nossa família, nos motivos que estamos apresentando ao nosso Deus. Eu não quero que você perca a oportunidade de estar conosco neste fim de semana, né? Que você possa ser abençoado de uma maneira muito especial nos cultos às 9 da manhã, no culto também das 19h30, que você possa estar presencialmente aqui com a Igreja Batista Prudentina e você possa ser abençoado de uma maneira muito, mas muito especial. Nós vamos orar mais uma vez encerrando este culto, encerrando este momento e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Pai amado, que o Senhor continue a abençoar o teu povo, Pai. Eu oro por cada pessoa que estará conectada, a Deus, participando, a Deus, deste culto, desta mensagem. Que o amor do Senhor os envolva e que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um desses que estão participando, com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.